Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de volta a volta. Vamos com o último vídeo da Maratona 2012 desse mês de maio. Hoje teve aí 500 milhas de Indianápolis, GP de Mônaco, né, enfim, outras grandes provas. Mas falaremos do GP do Japão de 2012, que foi a corrida que mudou tudo na temporada de 2012, tudo na reta final do campeonato, que fez o Alonso perder uma vantagem de 29 pontos e colocou o Vettel de volta na briga pelo título. E contaremos a história dessa corrida hoje, então sem mais enrolações, você já sabe, bora para o vídeo. Antes de tudo, bora relembrar rapidinho como tava 2012, porque a corrida anterior a essa é justamente o último vídeo do Volta a Volta. Como eu já falei nesse mês inteiro, o início foi insano com 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas, o Alonso tendo uma fase europeia fantástica, tomando a ponta do campeonato, abrindo 40 pontos de frente. Tá bom. Nisso, já sabe, teve a batida do Grosjean em Spa, Alonso consegue recuperar essa vantagem praticamente no GP da Itália em Monza, onde Vettel, Webber e Button se lascaram, só que abre a segunda fase asiática com o GP de Singapura que eu falei no último domingo, onde Hamilton quebrou enquanto liderava e Sebastian Vettel voltava a vencer após 5 meses. E o campeonato dá uma encostadinha, onde a classificação do campeonato era essa daqui antes do GP de Japão e Suzuka. Alonso ainda era líder do campeonato, mas com a vitória de Vettel em Singapura a diferença caiu para 29 pontos. Ou seja, mesmo com o abandono do espanhol e uma vitória do alemão em Suzuka, ele ainda seria o líder. Mas a última coisa que o Alonso queria era isso, hein? Mas bem, GP no Japão, que já teve algumas bombas antecedendo. A primeira era de que Lewis Hamilton estava indo para a Mercedes em 2013 após 6 temporadas pela McLaren. Isso tudo após o estopim que foi a quebra em Singapura. Michael Schumacher anunciou sua aposentadoria no fim da temporada, sua segunda aposentadoria. E por fim, a McLaren decide contratar para o lugar de Lewis Hamilton o mexicano Sérgio Pérez, que não foi uma decisão muito acertada. Só que nesse clima, o final de semana começava em Suzuka, com homenagens a Michael Schumacher, que né, estava em sua turnê final. O qual iniciava, o que era aquela parada, teve o Pérez escapando, mas nada demais, com exceção do Schumacher, que só foi abrir volta no final, parecia que não ia dar, mas ele eliminou o Bruno Senna no final e prosseguiu para o Q2. Já no Q2 o final foi eletrizante, várias trocas ali com o cronômetro zerado, mas no fim, novamente Felipe Massa ficou fora junto das duas Mercedes, das duas Toro Rossos, além de Rest e Maldonado. O complicado é que em 3 dos 4 vídeos dessa maratona 2012, o Massa ficou no Q2, é mole. Vontade de chorar e morrer. Mas aí veio o Q3, Vettel favoritaço, onde com 1:38.39 cravou a pole position em Suzuka, com o Kimi rodando no fim, atrapalhando uma galera. Beleza, né, Kimi? Porém, o grid ficou assim: Vettel pole, Webber em segundo, primeira fila da Red Bull, Kobayashi em terceiro após a punição do Button por trocar o câmbio. Olha o Koba, gente. Aí vem Grosjean, Pérez, Alonso, Raikkonen, Button punido, Hamilton e Massa fechando o top 10, já que o Hülkenberg também trocou o câmbio. E assim, gente, vamos para o GP do Japão, domingão ensolarado de corrida. Se a corrida terminasse com as posições do grid, Vettel diminuiria para 12 pontos a desvantagem para o Alonso, mas teria muita coisa para rolar. Dessa forma, as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP do Japão. Vettel largou bem, Webber largou mal, novidade, mas na curva 1, Fernando Alonso rodou. Eita, rapaz! Plot twist. Enquanto mais enroscos rolavam, envolvendo Webber, Grosjean, Rosberg, ao caos. Safety car na pista com Vettel líder, Kobayashi, Button e Massa no top 4. Que isso, gente? Loucura! Rapaziada, simplesmente o líder do campeonato tá fora. O campeonato virou de cabeça pra baixo, mudou tudo. E vou dizer aqui, Fernando Alonso, tu foi burro, cara. Vamos pra explicação. Vamos lá, a explicação do porquê que o Alonso é o maior culpado desse incidente aqui, apesar de que ele não tem culpa, né? Eu acho que é incidente de corrida, porém, acho que ele poderia ter evitado mais esse acidente. Separei alguns frames para tentar explicar essa situação. Primeiro temos esse frame aqui no momento em que o Alonso está do lado do Raikkonen, que é mais ou menos aqui que eles começam a ficar lado a lado. Esse círculo vermelho é o Alonso e o círculo dourado é o Kimi Raikkonen. Percebam que eles estão aqui bem longe, né? O Raikkonen tem um grande espaço até a grama e o Raikkonen também tem um grande espaço até o Alonso, né? E vice-versa. Mas aí avança alguns metros e o Alonso joga o carro para cima do Raikkonen, aquele, enfim, né? Daquela fechada, coisa super normal de corrida e por aí vai, né? Daquela, enfim, não deixar muito espaço pro Raikkonen não correr o risco de passar ele. Porém, vai continuando, cara, vai continuando. E aqui, chega no ponto, mais pra frente, né? Aqui mais ou menos ali quase no final da saída dos boxes,
aqui o Raikkonen não tem espaço algum. O Alonso vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, até chegar um momento que o Raikkonen não tem espaço algum. Então já percebemos um negócio. Aqui já se sabia que o Raikkonen estava do lado. O Alonso já viu o Raikkonen aqui do lado, tanto é que ele faz um movimento para poder fechar o Raikkonen. E aí ele vai espremendo, espremendo, espremendo até o ponto em que o Raikkonen não tem espaço, cara. Se ele for um pouquinho pro lado, ele toca no Alonso. Se ele for um pouquinho pro lado, ele toca na grama. Ele não tem espaço, ele tem que ficar aqui e ponto. Ou se ele tirasse o pé também, mas aqui nesse momento tu não espera que o piloto, enfim, tire o pé, né, cara? Tipo, o Raikkonen não tem culpa da situação, ele foi espremido. Aí avançamos para o próximo frame, onde aqui, percebam, aqui tá o Button, na real, não é o Hamilton, é o Button. O Hamilton tá aqui, inclusive no board do Hamilton, tu consegue ver a espremida realmente, cara, tudo que aconteceu ali, que de fato, né, fica complicado pra Alonso. Aqui tá o Button, ele vai mais pra fora, cara. O Button vai pra fora, perceba aqui que o Button vai mais pra fora. E aqui o Alonso fica numa situação complicada. Por quê? O Button dá uma fechadinha, ainda tem espaço aqui, tem bem mais espaço aqui do que aqui, né? Pode ver aqui que tem, tipo, tem um espacinho aqui pra poder ir ainda. E tem o Pérez na frente que dá uma desacelerada. E aí enfim, toda a construção da manobra do Alonso vai por água abaixo. Porque aquela espremida que ele deu no Raikkonen custou caro. Porque ele espremeu o Raikkonen. O Button vai um pouco mais pra fora. E aqui ele fica numa situação em que ele não tem muito espaço. E aí o que ele faz? Uma manobra completamente equivocada. Ele vira um pouco pra fora. Do que ele vira pra fora, o Raikkonen vai pra grama. Vou pro próximo frame aqui, ó. Pode ver aqui, ó. O Raikkonen ele pisa na grama. E aí, cara, não tem controle. O Raikkonen não tem mais controle aqui da situação. Ele acaba tendo que segurar um pouco o carro. No que ele segura o carro, ele toca no pneu do Alonso. E o Alonso, enfim, roda aqui. Ao meu ver, esse acidente de corrida não tem ninguém aqui que deve ser culpado de punição ou nada do tipo. Mas aqui o Alonso é o cara que mais deveria evitar essa situação. Tal qual, por exemplo, o GP da Inglaterra de 21, cara. Que se tu tivesse que botar um culpado no lance, seria o Lewis Hamilton, o cara culpado, a punição. Eu acho acidente de corrida aquele lance, mas entendo que entenda que o Hamilton é o culpado. Tanto é que a FIA puniu ele foi o culpado do incidente. Mas quem mais poderia ter evitado aquele lance era o Verstappen, pois ele tinha uma vantagem gigantesca no campeonato e não valia a pena arriscar tudo naquele lance. Tudo é que ele arriscou e, né, perdeu 25 pontos. Aqui não valeria a pena o Alonso arriscar esse lance, cara, porque ele tinha 29 pontos de vantagem, cara. A Ferrari não tinha um carro ruim nessa reta final. A Ferrari melhorou bastante. A Ferrari era um carro muito forte em ritmo de corrida. A gente sabe qual é a capacidade do Alonso em corrida. Então tinha uma longa prova pela frente, cara. A possibilidade dele catar alguns pontos ali, conseguir, enfim, diminuir um pouco o prejuízo. Mas arriscou tudo na curva 1 contra o Raikkonen, que assim, cara, nem tava ameaçando tanto assim. Ele espremeu o cara sem necessidade alguma. E no fim se deu mal, acabou ficando fora. Vettel venceu, a diferença que era de 29 pontos caiu para apenas 4. E depois ele perdeu o campeonato por, se eu não me engano, 3 pontos. Enfim, se ele não tivesse espremido o Raikkonen aqui, tivesse garantido, sei lá, uma P8, cara, no fim das contas ele seria campeão do mundo, cara. Tricampeão do mundo. Aí é complicado também, né, cara? Bem, voltando para a nossa posição normal. De volta à fase de planejamento! Além do Kimi furando o pneu do Alonso, tirando ele da corrida, onde o espanhol poderia ter sido bem mais cauteloso, o Grosjean cometia terrorismo mais uma vez, atropelava o Marco Webber e acabava com a corrida dele. Sendo chamado depois, era por cima pelo Webber, de o maluco da primeira volta. Guys confirmed that it was first lap nutcase again, Grosjean. Grosjean e o Webber que fizeram reparos, e o francês seria punido com stop and go de 10 segundos. Que beleza, Grosjean? Parabéns, viu, seu cocô? Mas enfim, após todo esse caos, campeonato mudando, a relargada era dada no início da volta 3. O Pérez tentava ganhar a P5 do Kimi, mas errou, foi pra fora da pista e perdeu a P6 também. E o showman dessa corrida seria justamente ele, Sérgio Pérez. Onde na volta 6 ele dá um mergulhaço lindo pra cima do Hamilton e pega a P6 dele. É o cara do atual assento da McLaren sendo ultrapassado pelo cara do futuro assento da McLaren, que é basicamente uma substituição ali dos atores do Tunant. O Webber ia escalando o pelotão, ganhando posições. E assim, gente, temos lembranças desse GP, do abandono do Alonso, do retorno do Massa ao pódio, do pódio do Kobayashi. Mas a corrida, assim como sempre, Suzuka, foi, ó, arrastada, cara, mas arrastada. As paradas começaram na volta 13, o primeiro a parar foi Jenson Button. Kobayashi reagiu na volta seguinte para evitar o undercut do Button e deu certo. Só que Felipe Massa ainda estava na pista e com ritmo bom. Enquanto Kobayashi mergulhava no hairpin para passar o Ricardo, ele que é o expert em passar nessa curva, e o Button perdia tempo com o Ricardo também, onde o brasileiro parou junto do Vettel na volta 17 e com um bom pit da Ferrari, Felipe Massa estava na segunda posição. Ele tá no pódio, gente. Rapaz, o Massa não ia ao pódio desde o GP da Coreia do Sul em 2010. Será que agora dá? Legal que eu faço essa pergunta, sendo que eu falei segundos atrás que o Massa foi pro pódio, né? Mas enfim. Enquanto isso, com as paradas, Pérez voltava atrás de Raikkonen e Hamilton. E na volta 19... Tim, você sem fronteiras.
E Pérez. Bom cartão de visita pra McLaren, né? Ele errou a freada, passou reto e ficou na brita, errou. O da hora é que, depois do anúncio de que o Pérez iria para a McLaren, ele não pontuou mais na temporada. Salsicha, um bagre. Bruno Senna era punido com drive-thru pelo toque com o Rosberg na largada que ninguém viu. Depois a corrida ficou meio morna. De batalha de pista tinha, sei lá, o Schumacher passando uma Force India. Até que veio a segunda rodada de pits, onde Kimi abriu na volta 30. Depois veio Kobayashi e Hamilton, onde o Koba quase atropelou o mecânico. E na saída dos boxes, Hamilton com ousadia e alegria pegava a posição no Kimi e era o P5. E após as paradas de Vettel, Massa e Button, o top 4 seguiu o mesmo e o Koba tinha uma boa vantagem para o Button. O sonho de ir ao pódio em casa estava perto de se concretizar. Enquanto isso, olha o Bruno Senna pra cima do Grosjean na 130R. Caramba, cara, por fora. E dessa forma, numa corrida meio xoxa, e sim, só isso aconteceu na corrida, Sebastian Vettel abriu a última volta no GP do Japão em Suzuka, para entrar de vez na briga pelo campeonato. E de ponta a ponta, com o Grand Chelem, que é pole, volta mais rápido e vitória liderando todas as voltas, Sebastian Vettel venceu o GP do Japão de 2012, uma aula de pilotagem. Em segundo chegou Felipe Massa, que finalmente voltava ao pódio, o primeiro desde o GP da Coreia do Sul de 2010, e pela P3, Button colou no Kobayashi e estava ameaçando, mas Kamui Kobayashi chegava em terceiro, seu primeiro e único pódio na Fórmula 1 e dentro de casa. Antes disso, apenas Aguri Suzuki em 1990 dentro de casa e Takuma Sato em 2004 em Indianápolis foram os japoneses que subiram ao pódio na Fórmula 1. E a torcida foi a loucura em Suzuka. E o Kobayashi vai pra fechar, Koba! Kobayashi, Jason Button! Kobayashi é terceiro para explosão da torcida japonesa. A corrida pode não ter sido das melhores, mas é um dos pódios mais da hora do ano, com certeza. A vitória de um cara que entrava na briga pelo título de vez, um cara que não ia ao pódio fazia quase 2 anos, e um japonês conquistando o inédito pódio em casa. No parque fechado, o Vettel fazia carinho no touro vermelho, no pódio o Massa deixava o champanhe cair, que beleza, e o Kobayashi fazia a festa na torcida local que gritava Kamui, Kamui, Kamui. Caras, muito da hora tudo isso, muito da hora. A classificação final da corrida ficou assim: Vettel, Massa e Kobayashi no pódio, Button foi o quarto, depois Hamilton, Raikkonen, Hülkenberg, Maldonado, Webber que se recuperou legal e Ricardo fechou o top 10. Abandonaram Grosjean, Piquet, Kartikeyan, Pérez, Alonso e Rosberg. Alonso. E a classificação do campeonato estava mais próxima do que nunca nessa reta final. Alonso via sua vantagem cair para somente 4 pontos, com a Red Bull se reencontrando na temporada. Agora a tarefa ficava bem difícil e o campeonato mais emocionante. E deu a lógica, Vettel venceu na Coreia do Sul e na Indy, placando 4 vitórias seguidas, abria 13 pontos na ponta do campeonato, e numa reta final emocionante o alemão levou o tricampeonato em uma decisão histórica em Interlagos. E esse abandono em Suzuka foi determinante para a virada e para a perda do título de Alonso. Tanto esse abandono quanto aquele do Grosjean voando em Spa. E esse foi o GP do Japão de 2012. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera aí, que sempre é muito importante pra nós. Na descrição tá o nosso Discord, tá? A primeira fila F1, que é o nosso Instagram, tá? Siga a gente lá. E o Twitter também, que é Vinícolas F1, que é o meu Twitter. Então, assim, sigam lá, que é nós, tamo junto. Membros aqui estão eles, se quiser virar um, tem um botãozinho, seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser, show, se não quiser, beleza, é simbólico, tá? Se quiser, beleza, se não quiser, show. Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado que assistiu até aqui, nós estamos junto, para comer comentário fixado, falou!